Já, já no dia de ontem, dia 21, então, disparamos um comunicado para toda a base de clientes ativo da CyberSul, né, comunicando o pré-lançamento do Solution Web. O mesmo comunicado foi para internamente, vocês devem ter recebido o e-mail também, né? O vídeo de pré-lançamento, um padrão comercial de 1 minuto de apresentação, ele também já foi publicado no site, nas redes sociais e vamos trabalhar outras plataformas com ele, blog, etc. Então, esse é o primeiro passo de comunicação dessa ferramenta. E agora, internamente, essa apresentação ela é muito mais do que. Ela não é, obviamente, um treinamento que a gente vai ter hoje, ela é muito mais uma apresentação do atual estado dela e principalmente de comunicação, né? Para a gente poder comunicar de forma alinhada, todo mundo falar a mesma língua, né? E trazer as expectativas certas para o cliente, né? A gente não pode um setor falar de um jeito, um setor falar de outro, e daqui a pouco correr o risco de criar uma frustração para o cliente, né? Então, por isso que é importante a gente estar. Estou gravando essa apresentação, vou disponibilizar depois em alguma plataforma interna e para que a gente possa relembrar, né, e para as pessoas novas que vão chegar na empresa poder assistir. E de novo, muito do que eu vou compartilhar aqui é uma linha de comunicação estratégica que vai servir para os próximos meses e anos, e muito é do atual estado da ferramenta, ou seja, daqui um mês provavelmente a gente vai ter mais informações, mais atualizações, mais mudanças que a gente vai precisar de novo voltar a conversar, tá certo? Relembrando, então, Solution Web é um dos lançamentos mais importantes dos 22 anos de história da CyberSul. Ele é um software de gestão, então, inovador, customizável e totalmente desenvolvido em plataforma web. Por que que ele é um dos mais importantes e a gente tem conversado muito internamente? Porque a gente vem há muito tempo pensando e refletindo sobre as questões de atualização do nosso RP, né? Essa é uma das pautas que mais a gente repercute internamente no grupo de líderes, né? E, esse ano em especial, eu me propus a lançar uma atualização por mês, no mínimo, que não seja sob demanda do cliente, ou seja, uma atualização extra por mês. Foi assim que começou lá no início do ano, né? Porque a gente sempre discute isso, como manter atualizado um software que foi criado há 21 anos atrás, que é o caso da linha Solution, né? Óbvio que todo mês, né, a gente recebe, hoje a maioria das atualizações elas acontecem sob demanda do cliente ou do governo, né? Então está sempre mantendo o sistema legalmente atualizado, mas a gente sempre vem discutindo, olha, a gente precisa fazer algo a mais, né? E esse algo a mais se tangibiliza no Solution Web com uma mudança grande de paradigma, uma mudança até de planejamento do que a gente pensava até ano passado sobre o software, sobre o futuro do software, né? Mas ao mesmo tempo ele está muito, o produto está muito alinhado com com o que a gente acredita ser o melhor para o cliente. O melhor para o cliente não é uma linguagem superior, um banco de dados superior. O melhor para o cliente é resolver o problema dele, é trazer uma solução. E muitas vezes não passa por uma linguagem específica ou por uma tecnologia específica. Passa por um método, por uma forma de achar a melhor forma de resolver o problema do cliente. Então, esse é o principal ponto, tá? E ele está numa versão web, ele é desenvolvido numa versão web porque ele vai ajudar e muito o que a gente já tem de software. Porque a gente chegou à conclusão que algumas soluções a gente só conseguiria entregar utilizando uma plataforma web. Essa que é a verdade. Antes de avançar, por que também ele é muito importante? Porque ele abre
uma porta, ele abre uma fatia de mercado muito grande que a gente estava fora. Essa que é a verdade. A gente estava fora de uma fatia de mercado e a gente observava isso muito pelos prospects, pela área comercial, né? A gente acabava ficando fora de muita negociação que, por um motivo ou por outro, apresentava como requisito básico ser em linguagem web. De novo, a gente sabe que tem muitos pontos de vista dentro da área de tecnologia da informação, né? A gente sabe que algumas empresas, por exemplo, colocam na mão do técnico de TI escolher o software. Esse técnico de TI, muitas vezes, ele não conhece os processos da empresa, ele não sabe o que é mais importante para a empresa e ele vai se agarrar no que ele acredita ser melhor ou não, né? E muitas vezes o que é melhor? Melhor é um software web, então eu acredito que seja por aqui o caminho. Quem sabe que, na verdade, não é só isso que resolve o problema da empresa. Então, essa que é a verdade. Ele é importante, e talvez seja o mais importante da nossa história, porque ele nos bota de volta ao mercado numa fatia que vinha crescendo e que a gente não estava conseguindo atender, né? Então, ele abre porta para um mercado que a gente estava fora. Essa que é a verdade. Então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de futuro e oportunidade de crescimento, esse é um software muito importante para nossa continuidade. Todos vocês já viram, já tem o link, né? Depois, se der tempo aqui na reunião de hoje, vamos navegar um pouquinho por ele. Mas o mais importante é a gente contextualizar ainda como surge essa ferramenta. Para quem é mais novo, eu coloquei aqui que é importante a gente entender como chegamos no Solution Web, né? A gente pode dizer, foi um negócio que começou em março. Se a gente quiser ser simplista, sim. Mas a verdade é que não. A gente começou em 2002, junto com a fundação, a gente começou a desenvolver o Solution 3. Em 2013, a gente instala os primeiros clientes e desde lá vem atualizando. O que acontece no meio desse caminho? Em 2007, a gente começa a desenvolver soluções web, mais voltado para marketing digital. Depois a gente desenvolve e-commerce. Depois vem a Mumbai e a gente faz uma série de soluções, projetos sob demanda, uma série de aplicativos em linguagem web durante esse período aí de 2007 até 2022. Então aí a gente vai acumular mais ou menos uns 15 anos de experiência. Eu, pessoalmente, desde 2007 que eu desenvolvo em C Sharp, por exemplo. Então são praticamente mais de 15 anos desenvolvendo uma linguagem web. Então isso faz parte da construção do que a gente está fazendo hoje. Com certeza, se não tivesse tido essas experiências de 15 anos, eu não teria conseguido utilizar essa ferramenta que a gente tem agora, eu não conseguiria compartilhar com o Niactor como é que ela funciona, não conseguiria, enfim, utilizar as linguagens de layout e conseguir passar isso, compartilhar isso para o Niactor e ele para o setor de desenvolvimento. Então, isso que é importante que se diga, né? Não é uma começamos agora ou caímos de paraquedas nessa linguagem. Não, é uma coisa que há muitos anos a gente já vem colocando o pé, já vem aprendendo, já vem se informando. Entre 18 e 22 também a gente a gente tenta desenvolver uma ferramenta web voltada para nota fiscal eletrônica. Eu fazia uma supervisão desse projeto, não era programador desse projeto. Verdade que ele não foi para frente, a gente não conseguiu concluir esse software e foi engavetado. Acho que também que a gente estava indo por um caminho errado, porque hoje a gente percebe que soluções pequenas para emissão de nota fiscal eletrônica já tem aos montes no mercado, tu não consegue agregar valor e tu tem que, para ter sucesso, tu tem que ter volume. Então se tornou, essas pequenas ferramentas se tornaram soluções de empresas que só empresas grandes conseguem se rentabilizar com isso. Mas o ponto importante foi agora, em março, quando eu visitei a RP Summit e vi o que as maiores empresas estavam fazendo. De novo, as maiores empresas de software de gestão no mercado, elas não estão falando de linguagem, elas não estão falando de plataforma, elas estão falando de resolver problema do cliente. Elas estão falando de processo, elas estão falando de como fazer uma gestão financeira melhor,
elas estão falando de como o marketing, como usar o WhatsApp para se comunicar com os clientes, inteligência artificial para tomada de decisão. É isso, eles não estão falando de linguagem de programação. Não vi nenhum fabricante de software revelando a linguagem de programação que trabalhava nesses 2, 3 dias de feira que eu tive lá, e mais de 10 palestras de outros players mostrando suas soluções, né? Mas ali eu vi um grande player, um dos 3 maiores fornecedores de software de gestão, mostrando a solução deles, com o stand deles, em que ele mostrava uma solução híbrida. Parte era web, parte era desktop. E foi ali que me abriu os olhos de como é importante a gente ter pelo menos uma parte das nossas soluções desenvolvidas totalmente em plataforma web, e vi, obviamente, depois que pesquisando, que isso era possível num curto prazo com a linguagem que a gente usa e utilizando algumas técnicas novas, vamos dizer assim, né? E aí chegamos até 2024, julho de 2024 hoje, que a gente está podendo apresentar uma solução para clientes, podendo apresentar uma solução para o mercado. Então isso é importante. A gente está lançando uma solução, vamos lá, de abril para cá, como eu já falei em uma das reuniões, eu trabalhei todos os dias sem interrupção, eu trabalhei de noite, trabalhei final de semana para dar volume, para dar rapidez, e uma das questões que eu estava conversando com o Denilson, uma preocupação minha era em um curto período mostrar já uma solução, especialmente para aumentar a fidelidade, caso algum cliente estivesse pensando em trocar de sistema, ele pisar no freio, ele poder ver a nossa solução. Então, por isso, a pressa, entre aspas, né, em lançar uma ferramenta apresentável, né? E, enfim, com certeza desde 2002, 2013 eu não programava tanto na minha vida. Só que dessa vez, aproveitando dessa experiência, aproveitando do que especialmente né, os líderes que programam fizeram no software, porque eu pude utilizar procedimentos, pude usar técnicas que já estavam em uso, né? Troquei muita figurinha com o Niactor para a gente tentar fazer coisas que a gente pudesse fazer aproveitamento de código, e é um dos caminhos que a gente vai seguir daqui para frente, é fazer procedimentos híbridos que sejam utilizados tanto no Solution 3 quanto no Solution Web, né? Então, a verdade é essa. Muito trabalho, deu muito trabalho, vai dar mais trabalho ainda, mas isso só foi possível por toda essa experiência que a gente passou aqui, certo? Então, a gente está podendo botar isso em prática agora. Já falei também para alguns de vocês, é o código mais complexo que eu já pude trabalhar, que eu já pude desenvolver, e a minha preocupação em fazer um código moderno para que, de alguma forma, facilitasse o serviço de quem vai continuar essa ferramenta, né? Do Niactor, da equipe de desenvolvimento, de quem mais for operar. Então, essa é a grande preocupação, fazer algo inteligente, algum código avançado, mas que as pessoas que fossem trabalhar com ele tivessem menos trabalho, tivessem menos complicações, tivesse uma curva de aprendizado diminuída, né? E que a gente puder, para que isso? Para a gente possa entregar soluções a menos custo para o cliente. No final é isso, né? Não é porque a gente quer trabalhar menos. No final a gente sempre trabalha mais, mas é que a gente possa desenvolver solução no menor custo hora, né? O que é o pré-lançamento? Então, por que não lançamento? Por que pré-lançamento? Porque a gente está nominando essa versão como uma versão beta. Essa versão beta é uma versão que está funcional, mas que não está completa, que pode apresentar alguns bugs ao longo do caminho. Então, a gente deixa isso claro, a gente está comunicando, ó, essa é a versão beta, né? A versão definitiva vai demorar alguns meses ainda. Outro aspecto do pré-lançamento é que agora a gente está, nesse primeiro momento, focando apenas em clientes ativos. Obviamente que a gente já vem negociando aí, já vem falando a solução. Se hoje pintar um novo cliente, a gente obviamente vai mostrar a solução, mas a gente vai dar uma maior atenção, especialmente na comunicação, né, na divulgação para os clientes ativos. Terceiro ponto que a gente também está declarando, essa versão beta, ela está muito focado em cadastros e pesquisas, em acesso aos dados, né? Muito pensando em aumentar a disponibilidade
e o acesso a essas informações, para que o cliente consiga acessar essas informações pela web, pelo celular, pelo tablet, mas que também possa trabalhar com cadastramento amplo, né? Então, esse é o foco principal. Até agora, até ontem, esse foi o foco, né? Agora, obviamente que nas últimas semanas a gente vem abrindo isso, quando os cadastros começaram a ficar prontos, a gente começou a abrir um pouco, criar mais funções, mais funcionalidades. Quarto ponto, que é a distribuição, então, ela deve ocorrer apenas com serviço agregado, ou seja, a gente não pretende vender licença de uso, instalar no cliente e falar te vira. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente agregue serviço. Por quê? Porque a gente precisa mostrar as configurações para ele, a gente precisa configurar. É uma característica, né, desse sistema, é que ele seja configurável, personalizável. Então a gente não quer só botar lá e dizer, ó, cara, é isso que a gente tem. Não, a gente quer que a gente bote lá e veja o que tu precisa mais. Como é que hoje tu utiliza no Solution 3 que a gente possa adaptar e tu utilize aqui, né? E esse serviço agregado vai acontecer com treinamento, mas também com customização, com programação, né? E a gente vai dar uma atenção especial, a gente vai dar uma atenção especial para projetos sob demanda. Aquele cliente que dizer, eu gostei da solução, agora eu quero adaptar com as ferramentas de vocês, com o configurador, mas também com programação sob demanda. Então, esse cara, a gente vai dar uma atenção especial. Esse cliente que buscar essa solução sob demanda, a gente vai dar uma atenção especial porque ele vai ser um parceiro na continuidade, na extensão do desenvolvimento do Solution Web. Essa que é a verdade. Então, já conversamos com o Andy. Amanhã, provavelmente, a gente vai ter um documento de política comercial, que a gente vai compartilhar com a área comercial. Mas esse é um foco bastante importante que a gente tende a dar. Todo mundo pode comprar, mas esses clientes que toparem contratar a programação sob demanda vão ter alguns benefícios, alguma flexibilidade na negociação. Importante, a gente está falando que é um software novo, né? Estamos falando não é uma atualização do solution, não é uma ferramenta obrigatória, não, ele é um software novo, que nasce com uma estratégia. Qual é que é a estratégia? Nesse primeiro momento, o Solution Web ele nasce como uma ferramenta complementar ao Solution 3. A empresa pode comprar o Solution Web e usar só ela? Pode, mas vai estar com limitadores, vai estar muito limitada a ferramenta. Vai basicamente funcionar para cadastros, pesquisas e um BI, assim, mas muito pouco, vai estar muito restrito. Então a ideia é que ele nasce para a empresa usar todo o potencial dessa ferramenta, usando o Solution Web como uma ferramenta do Solution 3. No futuro, o que a gente vê para o futuro como estratégia? Essa relação ela vai se inverter. Quanto mais novas funcionalidades a gente tiver no Solution Web, ele vai se tornar mais o protagonista dentro da empresa. E aí o Solution 3 vai se tornar uma ferramenta complementar ao Solution Web, como já pode ser hoje. Nós fizemos o teste de nota fiscal, em que eu pude gerar um orçamento, um pedido de vendas pelo Solution Web, fazer toda a configuração, inserir produto, calcular impostos, e o RP funcionando automatizado, processou a nota para mim. E eu nem precisei abrir o RP. Em alguns minutos já gerou boleto, já gerou DANF e eu já consegui consultar pelo próprio Solution Web. Então, hoje ele já tem algumas funções bem interessantes, mas a gente está trazendo a realidade. Hoje ele é uma ferramenta complementar ao S3, ao Solution 3. E no futuro tende a se inverter essa relação. O Solution 3, a versão desktop, tende a ser descontinuada? Dificilmente. Obviamente, quem vai dizer isso é o cliente, é o mercado, mas eu acredito que dificilmente a empresa vai querer levar o SPAD, um gerador de SPAD para a web, por exemplo. Dificilmente isso vai acontecer, porque são informações extremamente privadas, que requerem segurança, que requerem tamanho de processamento, acompanhamento, etc, etc. Então,
Tem alguns recursos que hoje eu dificilmente vejo sem operação dentro de uma versão desktop. Assim como todos vocês devem ter o Word, Excel, uma versão desktop instalado no computador de vocês, eu vejo o Solution 3. Dificilmente a empresa não vai querer um Solution 3 instalado para fazer essas operações mais críticas, né? Um ponto que é importante, mas a demonstração comercial ela tende a mudar. A solução, o que vai acontecer, né? Provavelmente o Solution Web, a demonstração vai iniciar pelo Solution Web e é o Solution Web que vai guiar a demonstração de toda a solução, né? Porque ele tem um impacto visual mais interessante, porque ele é mais rápido, porque ele tem um dashboard na entrada já, porque ele é fácil, intuitivo. Então a ideia é que provavelmente a gente vá mostrando as coisas no Solution Web, mostrando os módulos, os formulários, e na medida que a gente vai mostrar processos críticos, a gente vai minimizar o navegador e mostrar no Solution 3. Então, nossa demonstração comercial tende a mudar, e que bom. Porque a gente sempre fala, né? Olha, a gente está 20 anos demonstrando software da mesma maneira, né? Então está na hora de a gente trazer a novidade para a demonstração de software. Né? E diferenciais, alguns que vocês já viram em uma reunião há 2 meses atrás. A ideia, low code, tem um programa chamado configurador solutionweb.ez, que ele é instalado no administrador do sistema ou no servidor, e ali tu consegue mexer em todas as pesquisas e todos os formulários do Solution Web. Incluir campo, botar campo, diminuir, deixar o campo somente leitura, tirar de somente leitura, botar máscara, botar campo calculado, já dá para fazer bastante coisa com a versão que a gente tem hoje e configurar isso por usuário, que é mais interessante. Tudo sem precisar codificar, low code. O administrador do sistema, o usuário, tem com treinamento básico ali de como usa o configurador, sem precisar digitar uma linha de SQL, ele consegue fazer isso. Ecossistema, então a gente já falou, ele vai estar. Tu muda o caminho do banco de dados, faz 2, 3 configurações, ele está integrado ao banco de dados do Solution, às nossas outras soluções de PDV, SPED, satélite, está conversando, está integrando com o mesmo banco de dados. Tem alguns requisitos que a gente está ainda formatando. Precisa ser Firebird 3, precisa ter um campo lá, uma atualização, tem que rodar no servidor. Tem alguns requisitos, mas em tese hoje ele é totalmente integrado, ele só funciona em cima da nossa base de dados do RP Solution 3 e ele tem uma integração rápida. A conexão, a configuração é rápida. Performance, eu já falei, isso é talvez um dos grandes benefícios. Teve consultas já que a gente testou que ele foi 5 vezes mais rápido do que a consulta do RP, pegando o banco de dados de clientes, né? Até no comunicado eu coloquei 3 vezes mais rápido, porque eu não quis empolgar tanto as pessoas que iam ler, mas a verdade é essa, que a maioria das nossas pesquisas elas estão muito mais rápidas, porque a gente mudou a tecnologia de conexão ao banco de dados, porque a gente colocou alguns gatilhos de SQL para ele rodar mais rápido, porque, obviamente, estão configuradas pesquisas mais light, pesquisas menos extensas. Enfim, tem muita técnica, tem muita configuração aí no meio que possibilita esse aumento de performance. Né? Usabilidade, isso foi lá no início do projeto, foi talvez o que eu mais perdi o sono aí, que fizesse janelas que eles conseguissem navegar na mesma janela sem renderizar o maior tempo possível, os pop-ups, enfim, todo um sistema de layout ali que não vai ser igual à nossa versão desktop, mas vai ser rápida, vai exigir menos tráfego. Esse é um desafio para quem faz web, para quem programa web em formulários mais pesados, que tem muito campo, que tem muito dado, né? Tu conseguir fazer uma navegação que o usuário não precise ficar renderizando muitas vezes no servidor, não precise ficar postando muito formulário, né? E que tu consiga ter um acesso a todas essas informações. Então, hoje, o layout, ele está pensado em performance. De novo, não é igual, isso a gente precisa, na comunicação com o cliente, a gente precisa deixar muito claro, né? Ele tem uma outra forma de funcionar, e volta e meia eu uso aqui de exemplo para o Niactor. Niactor lembra como é que é um home bank, como é que é o aplicativo do banco. É diferente, não é que nem um aplicativo desktop. Quando tu entra na web lá,
as coisas mudam, né? Então, isso que a gente tem que estar. A gente fez o melhor, mas pensando sempre, olha, como é que é o design da web, como é que é o design da web de alta performance, né? Responsividade, então, já estão começando a aparecer aí os testes, celular, tablet, monitor, aqui eu trabalho com 2 monitores de dimensões bem diferentes. Na medida que tu pega uma janela e tu vai diminuindo ela, já mostrei isso, né? Se eu não mostrei. Vamos ver se ele mostra aqui na tela de vocês. Vocês estão vendo a tela do Solution Web? Então, isso aqui eu já mostrei, eu acho que a maioria de vocês já viram. Aqui que é a responsividade, é a possibilidade de tu redimensionar online, ó, e ele, ó, o menu foi lá para cima, tudo ficou em coluna, e na medida que eu aumento, ele mesmo vai se configurando, ó. Então, isso aqui é um ponto que, obviamente, ainda vão surgir ajustes para a gente fazer, mas ele já está bastante inteligente, ele já está, ó, por exemplo, aqui cadastro. Então, na medida que tu vai diminuindo, as colunas vão aumentando e diminuindo até que fique uma coluna. Isso é importante para que funcione no maior número de aplicativos de hardware possível, né? Em celular de tamanhos diferentes, em tablets de tamanhos diferentes, né? Essa parte a gente já vai ter ajustes, obviamente, porque é muitas variantes, né? Mas ele já está bem inteligente nesse ponto aqui. Com o Chrome é o nosso grande case. Hoje a gente está testando tudo no navegador Chrome. É o primeiro navegador que a gente se abraçou e com o tempo a gente vai homologando em outros, né? Sob demanda, tá um grande diferencial. Hoje, a maioria das empresas que só tem solução web não entregam customização, não entregam projetos sob demanda. Esse já é um grande diferencial, por a gente já disponibilizar isso em um software totalmente web. E aqui tem 3 novidades que provavelmente muitos de vocês não viram, a gente não levou para a reunião. Primeiro ponto, inteligência. A gente tem, além do dashboard por usuário, esse dashboard da entrada que vocês viram ali, ele é customizável por usuário. Então, tu vai lá e coloca o SQL que quer que processe no gráfico para cada um deles e coloca quais usuários que devem abrir assim e ele já faz automático isso aqui a cada login ou a cada vez que tu acessa aqui no canto. Mas, além disso, a gente tem esse ícone aqui que é gestão. Aqui na gestão, que é um menu novo, a gente está agrupando todos os sistemas aqui, assistência, cliente, contabilidade. E no momento que tu acessa ele, tu vai ver todos os relatórios personalizados, relatórios que foram gerados pelo Cyber Preview. Isso foi uma grande evolução, a gente não esperava ter isso aqui consolidado. E a verdade é que foi funcionando até que deu certo. Então, tu consegue hoje fazer um relatório pelo Cyber Preview. Tem 2 opções lá que é 64 bits e Solution App. Tem 2 opções que tu tem que ligar e aí ele já fica aparecendo aqui e tu consegue gerar pela web com a maioria dos filtros que tu tem lá no Cyber Preview, ele já possibilita que tu utilize aqui e já gera em PDF esse relatório. Então, isso é um grande diferencial. A gente não esperava já lançar isso agora e a gente conseguiu viabilizar. Os líderes já fizeram cerca de 30 relatórios para a gente já ter demonstração. Então, a ideia é que a gente faça um repositório e que bote até na web isso aqui, que a pessoa possa consultar um repositório de relatórios e importar o que ela interessa, né? Então, a ideia é que a gente faça menos relatórios engessados, como a gente tem no RP Desktop, e faça mais relatórios flexíveis utilizando dessa ferramenta aqui. Então, esse é um grande diferencial dessa primeira versão do Solution App. Segundo ponto, conectividade, os links de compartilhamento. Isso aqui é uma coisa que ficou muito boa. Hoje, acabei de fazer um vídeo mostrando como é que funciona. Amanhã vou mandar para todos por e-mail. Mas em vários lugares do sistema, e talvez um dos mais importantes é no pedido e orçamento, vai ter a opção de link de compartilhamento. Outras ações, link de compartilhamento. A ideia é que, por exemplo, no caso de um cliente, tu consiga enviar um link e o cliente abrir o pedido
Aqui, ó, por exemplo, link. Na versão demonstrativa ainda não está configurado, mas vamos ver o que ele abre aqui. E que o cliente consiga abrir. Ainda não está configurado aqui. Que o cliente consiga abrir o link de compartilhamento e aprovar, ou até alterar alguns dados. A própria empresa vai decidir isso aí. Se ela quer possibilitar que o cliente dele altere o orçamento ou só que aprove. Então ele vai poder configurar isso aí e compartilhar tudo integrado ao próprio sistema. Então o cara vai fazer lá. Esse aqui não tem ainda configurado. Eu vou mandar o vídeo para vocês que está no outro banco de dados. Então, essa que é a ideia. Mandar link compartilhado para o cliente poder aprovar um orçamento. É uma demanda que nós já tínhamos e agora tem isso aqui. 2, eu quero que o meu representante de vendas faça o pedido onde ele estiver, com tablet, com celular. Vai conseguir através desse link aqui. Inclusive, pode até processar nota, mandar o processamento de nota, se ele quiser, se o cliente quiser. 3, cotação de compras. Também quero mandar para o meu fornecedor preencher a cotação. Ou ordem de compra. Quero mandar a ordem de compra para o meu fornecedor conferir se está tudo ok na ordem de compra. Então, vocês vão vendo que esse ícone, essa opção compartilhar, ó, ela está sempre aqui, nos principais cadastros. Onde mais? Ele pode, ordem de serviço, pode compartilhar com um link com o técnico ou com o cliente para ele ver o laudo, ver os itens, aprovar o orçamento de ordem de serviço. Ficha técnica de cliente, pode compartilhar com ficha técnica de produto, pode compartilhar com o cliente. Aonde mais? Cadastro de cliente, quero fazer um pré-cadastro e mandar um link para o próprio cliente finalizar o cadastro, também vai ter aqui. Então, o link de compartilhamento, ele abre um leque enorme de possibilidades para a gente. De novo, manda o link, o cara acessa o sistema, acessa uma parte do sistema, né? Um formulário do sistema, só com as configurações que o proprietário do software vai fazer e integrado com o banco de dados, ele já vai dar essa resposta, já inserir direto naquele pedido que ele está aprovado, por exemplo. Né? Então, isso aqui, esse método de link de compartilhamento abre uma opção gigantesca para a gente abrir mercado aqui, porque a gente recebe demandas avulsas assim já há muito tempo. E o último aspecto aqui destacado é a segurança. A gente já continua centralizando o processo crítico no S3. Tá? E isso aumenta a segurança. Quer queira, quer não queira, aumenta a segurança. Eu mostrei, eu não sei se eu cheguei a enviar o link do vídeo para o grupo internamente, mas eu vou enviar amanhã todos esses links, em que eu mostro, eu faço um pedido de vendas, um orçamento, e mando para a fila. Automaticamente, o RP que está lá no servidor, ele de forma autônoma, ele recebe esse pedido e emite nota em boleto digital, envia por e-mail, tudo aquilo que o sistema já faz. Ele faz lá automatizado. Enquanto eu fiz isso pelo web, mandei para a fila de impressão e o sistema, o RP está lá trabalhando no servidor, eu fico com o sistema livre para fazer outras coisas. Para fazer outro pedido daqui a pouco, ou para fazer um outro processo, cadastrar cliente, cadastrar produto, consultar alguma coisa, emitir um relatório. Então, isso aumenta a segurança e a performance, a agilidade do software cliente, do software do usuário, e joga todo o processamento crítico lá para o servidor, onde vai ter o Solution 3 rodando. Então, isso que aumenta a segurança, porque tu não vai ter, tô no celular tentando emitir uma nota e cai em internet, ou dá um pau no celular, ou dá um pau o certificado digital, tu vai estar só lá no servidor, tu não precisa sair instalando em outros computadores, etc, etc. Então, tem um monte de ganho nesse método que a gente está desenvolvendo. A gente vai fazer muito mais coisas assim. A ideia é que a ordem de serviço possa ser assim, a ideia é que daqui a pouco tu vai mandar uma OP, uma ordem de produção, e também possa ser assim. A gente vai desenvolver mais recursos. Hoje a nota fiscal está pronta. Mas a ideia é que a gente faça isso, cada vez mais centralize no RP a automatização de processos críticos e que no Solution Web a gente fique mais leve a aplicação. Essa que é a verdade. Para finalizar, que acabei me estendendo aqui, é isso que quando a gente fala de segurança e trabalhar a melhor solução para o cliente. O que é a melhor solução? Não, é o que tu resolve o problema dele, não é se vai ser web, se vai ser desktop. Então, é isso que a gente tem pensado. Agora, nossos projetos daqui para frente vão ser assim. No servidor,
Tu vai instalar o Solution 3, tu vai instalar o Solution Web, tu vai fazer tudo que tu precisa. Pode ser o servidor dentro da empresa ou um servidor em nuvem. Se ele não quiser, beleza, quer alugar um servidor em nuvem, sem problema. A gente instala onde ele precisar. Direção, provavelmente vai ter acesso a tudo. Vai ter um Solution 3 na máquina deles e o web no endereço que todo mundo vai acessar, né? Faturamento vai ser pensado, talvez só o Solution. Contabilidade, provavelmente só o Solution. Financeiro, provavelmente só o Solution também, mas em pouco tempo não vai ser necessário, né? E os demais usuários, a grande maioria dos usuários vai ficar no Solution App. Então, quanto menos gente acessando o núcleo, né, onde faz os processos críticos, mais seguro se torna esse ecossistema. Então, essa que é a ideia. É que de acordo com a autonomia de cada usuário, tu vai instalar o S3 ou não. Essa que é a verdade. Então, em linhas gerais é isso. Acho que faltou um tempo aqui, queria abordar umas outras questões, mas enfim. Para a gente começar com o pé direito, para todo mundo tentar falar a mesma língua, para a gente vai precisar, obviamente, aprender muito, né? A gente vai ouvir muito a demanda do cliente, vai ver o que ele é sensível, vai tentar entender muito daqui para frente, né? Mas a gente tem que ter algumas diretrizes, né? Ó, o que a gente acredita que é melhor? É isso. E aí, daqui para frente, a gente vai recebendo as demandas e vai analisando o que a gente vai poder atender ou não, o que a gente vai poder mudar ou não. Obviamente, o cliente que fala, eu quero projeto sob demanda, a gente vai tentar atender sob demanda. E é possível que a gente tenha versões de Solution Web específicas também. A gente não descarta isso. Uma versão só para um cliente, ou pelo menos como a gente faz com o satélite, né, uma parte da solução web só para um cliente. É possível que isso ocorra? Mas enfim. A ideia é essa, é que a gente tenha uma plataforma, uma ferramenta e uma plataforma que a gente consiga abraçar todas essas demandas e dar solução. A gente precisa dar solução para o cliente, essa que é a verdade. E, de novo, é uma das ferramentas mais importantes porque nos bota de volta no mercado que a gente vinha perdendo. Essa que é a verdade. Certo, gente? Eu vou pedir para que dúvidas mandem para os líderes. É importante, né? Passei correndo aqui, depois eu vou publicar aqui um vídeo dessa apresentação. Mas a verdade é que, tenho dúvidas, manda para os líderes, essa é a hora de tirar dúvida. Ainda estamos colocando configurações, demonstrações desse software vão ser agendadas a partir de 1 de agosto, já está alinhado com o Andy, então ganhamos mais um tempo até para se organizar, né, nas apresentações, mas a verdade é que no curto prazo deve ter gente usando, porque a gente vai começar a liberar os vídeos demonstrativos de funções específicas. A gente sabe que tem muita cliente demandando essas funções específicas, né? Como, por exemplo, o que vocês viram os links externos, como, por exemplo, a possibilidade de fazer um relatório e pelo celular já emitir de qualquer lugar, sem precisar de uma ferramenta específica, de uma configuração específica, né? Então, essa que é a verdade. Certo, gente? Obrigado pela atenção de todos.